A palavra museu, de origem grega, significa Templo das Musas, e já era usada em Alexandria para designar o local destinado ao estudo das artes e das ciências. Os primeiros museus surgiram de coleções particulares, chamados gabinetes de curiosidades, pertencentes aos nobres, monarcas ou ao clero. Eram pequenos espaços destinados à contemplação, reunindo as mais variadas peças como animais, objetos de arte, obras raras, e o foco estava na quantidade e na diversidade desses elementos. Com as doações de muitas dessas coleções particulares, começaram a se formar os museus, isso no final do século XVII. O Ashmolean Museum, 1683, foi a primeira instituição museal criada com caráter público, dedicado à temática da história natural. Foi formado pela doação da coleção de Elias Ashmolean à Universidade de Oxford, Inglaterra. Deste movimento, muitos outros museus foram criados. No século XIX, surgem muitos dos mais importantes museus em todo o mundo, a partir de coleções particulares que se tornam públicas. Por exemplo, Museu do Prado, Espanha, e Museu Mauritshuis, da Holanda. Com o passar do tempo, vários museus foram se consolidando em associação com as universidades, e suas coleções se tornaram objetos de estudo para muitos especialistas. Acompanhando esse movimento de reordenação no século XIX, a criação das exposições passaram a dissociar o espaço do museu em área de reserva, destinada à pesquisa e disposição, voltada à apresentação pública dos objetos. O progresso da ciência ganhou destaque nesses locais, principalmente nos séculos XVIII e XIX. Nesse período, exaltou-se a razão humana como fonte produtora de conhecimentos e elegeu-se a natureza como objeto de estudo. A história dos museus de ciências não segue uma linearidade, onde há rupturas e inovações instantâneas. O que de fato está posto é toda uma tendência museográfica que acompanha os pensamentos vigentes de cada época. Neste sentido, com o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, os museus de história natural não davam mais conta de mostrar ao mundo tudo que a ciência estava promovendo. Assim surge a necessidade de criação de museus específicos para apresentar ao público as novas descobertas e teorias científicas. Decorre também desse processo o desenvolvimento industrial que fez surgir um novo sujeito de exposição à tecnologia. As instituições museais foram se organizando com o desenvolvimento científico, social, econômico e político. Não se constituem como espaços neutros, ao contrário, expressam uma ideologia, uma forma de pensar e apresentar ao mundo. No Brasil, o primeiro museu data de 1862, o Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante, pela qualidade do acervo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1947. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, hoje as tipologias de museus são antropologia e etnografia, arqueologia, artes visuais, ciências naturais, história natural, ciência e tecnologia, história, imagem e som, virtual, biblioteconômico e arquivístico. A marca dos museus de ciências e tecnologia criados no século XX conta com a ampliação das áreas para a experimentação do público e com a diversificação das temáticas. Esses museus lançam mão de uma abordagem mais direta com o público, em que são utilizados instrumentos projetados, exclusivamente para servirem à manipulação, à movimentação de modelos que representam conhecimentos científicos, muitas vezes abstratos. Na verdade, nos museus de ciências atuais, incluindo o Museu de Biodiversidade do Cerrado, o que vemos é uma coexistência entre os elementos autênticos, como os espécimes taxidermizados e os artefatos interativos, voltado a uma comunicação mais aberta e interativa, ampliando a ideia do que é acervo. O que sabemos sobre a pesquisa brasileira voltada à educação em museus de ciências? Mesmo antes da implantação dos primeiros programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, os museus de ciências contribuíam com a pesquisa científica desenvolvida no país. Posteriormente, passam a ser locos de pesquisas e práticas educativas, especialmente com a instituição dos primeiros programas de pós-graduação em educação e educação em ciências, bem como em áreas afins. Ainda que a literatura sobre educação em museus de ciências no Brasil tenha se ampliado significativamente na última década, muitas questões ainda estão colocadas sobre a aprendizagem nesses espaços.
Os temas museus virtuais e públicos em geral ainda são pouco estudados no que tange à aprendizagem e estudos culturais. A literatura desse campo apresenta grande diversidade de práticas sociais e coloca em evidência a educação e a divulgação em ciências no Brasil. A reforma da educação brasileira proporcionada pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, em 1996, substitui o currículo mínimo por diretrizes curriculares e possibilita a diversificação de projetos educacionais. Valorizam-se, nesse momento, os espaços não formais de educação, entre eles os museus de ciências. Os estudos sobre museus no Brasil já congregam expressiva produção acadêmica que, em grande parte, problematiza, sob diferentes enfoques, a questão educativa, assim como o setor educativo dos museus. Na atualidade, o maior desafio quanto à missão dos museus de ciências reside em seu permanente movimento com o intuito de acompanhar um novo contexto da necessidade de alfabetização científica para a população em geral. Neste vídeo, pretende-se apresentar o estado da arte de pesquisas realizadas em museus de ciências e similares. Os procedimentos metodológicos incluíram a realização de consultas ao banco da CAPES, utilizando o termo Museu de Ciências como descritor, havendo retorno de mais de 200 produções. Após uma nova triagem, resultaram 153 trabalhos, visto que a diferença deve-se a teses e dissertações que apresentavam museu e educação como tema geral, não contextualizados para a temática científica. Primeiramente, vamos abordar as análises quantitativas a respeito da temática. Do total de trabalhos, 122 são dissertações e 31 são teses. O primeiro trabalho foi defendido no ano de 1981. Destaca-se a produção alcançada pela área 20 anos depois da primeira defesa, a partir dos anos 2000, quando mais de 80% dos estudos foram realizados. Esses dados podem ser resultado do aumento da oferta de cursos específicos da área de educação e ensino de ciências no país, após a criação da área 46 pela CAPES. Além do mais, segundo o catálogo da Associação Brasileira de Centros e Museus, o Brasil expandiu significativamente o número de espaços de educação em ciências extraescolares. Assim, é possível inferir que a produção acadêmica brasileira sobre educação em museus de ciências desenvolveu-se também à medida que foram surgindo novos cursos e novas áreas de concentração, e os programas já existentes se consolidaram, ampliando o número de vagas, bem como em razão do aumento do número desses espaços no país. Considerando as instituições estaduais, há predomínio daquelas situadas no estado de São Paulo, com 90,4% da totalidade e 30,7% em relação aos 153 trabalhos, apontando que aproximadamente um terço da produção acadêmico-científica localiza-se nas instituições públicas estaduais paulistas, sendo a USP com 29 trabalhos, a Unicamp com 14, Unesp com 3 produções no período. Entre as instituições federais, predominam aquelas situadas no estado do Rio de Janeiro, com 32 trabalhos, perfazendo 42,6% da produção inserida nessa esfera administrativa. A UFRJ, com 12 trabalhos, Fundação Oswaldo Cruz, com 11 trabalhos, e a Universidade Federal Fluminense, com 9 trabalhos. Considerando-se as instituições privadas, a produção encontra-se bastante difusa, havendo trabalhos dispersos pelo Sul e Sudeste. A USP é a principal instituição em termos de volume de produção, principalmente por intermédio de trabalhos defendidos na Faculdade de Educação, que totalizam 14 dos 29 estudos encontrados nesta instituição. Considerando o conjunto da produção delimitada na investigação, verifica-se que os programas de pós-graduação em educação e educação em ciências e matemática configuram-se como os principais centros produtores desses estudos, visto que concentram 52,7% dos programas de pós-graduação que desenvolvem investigações na sub-área em questão. Quando considerada a produção global, 106 referem-se a produções envolvidas em programas de pós-graduação em educação ou educação em ciências, perfazendo 69,3% dos trabalhos. Desse total, considerando os programas de pós-graduação brasileiro, 53 trabalhos foram desenvolvidos em programas voltados à educação e 53 relacionados à educação em ciências e matemática. Segundo o guia da Associação Brasileira de Centros e Museus, um aspecto que chama a atenção é a distribuição marcadamente desigual dos museus de ciências pelo país. A região Sudeste concentra 112 das organizações, o Sul 41.
Já nas demais regiões, o número é bastante reduzido. No Nordeste, com 26, Centro-Oeste, com 5 e no Norte, 6. Esses dados sugerem que o número de pesquisas desenvolvidas em cada região também se dá em função do número de museus que essa região apresenta. Quanto à formação dos autores, verifica-se a predominância de graduação na área de ciências da natureza, sendo 52 em biologia, 22 em física, 6 em química e 3 em geologia, totalizando 82 autores com pelo menos uma graduação na área. Destaque-se a área de biologia, que apresenta dissertações e teses desenvolvidas em jardins botânicos, zoológicos, aquários e unidades de conservação em geral, que também promovem iniciativas voltadas à educação ambiental, agregando o maior número de publicações. Ainda que a pesquisa em ensino de física tenha começado no país no início dos anos de 1970, ainda é bastante reduzido o número de teses e dissertações que exploram essa área em museus de ciências. A categoria Programas, Ações e Exposições esclarece a especificidade da pedagogia de museus, ao considerar o tempo, o objeto e o espaço, os quais diferem das práticas estabelecidas no contexto escolar. Há trabalhos que discutem a estruturação de mostras e exposições científicas, bem como da avaliação dessas mostras e ou exposições temporárias alocadas nos museus, tendo em vista a preservação do patrimônio em ciência e tecnologia. Não há referenciais teóricos e metodológicos específicos para a composição das exposições, havendo, em parte dos trabalhos, aproximações com modelos de educação escolar, bem como as perspectivas de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a percepção pública de ciência e tecnologia. A ausência de referenciais se repete nos trabalhos que integram os demais focos temáticos, à exceção de aprendizagem, que emprega a teoria socio-interacionista de Vygotsky. Discussões que consideram a neurociência e seus enlaces com a forma pela qual o sujeito pode aprender em museus de ciências são igualmente inexistentes. Tecnologias da informação e comunicação. Inclui investigações que tratam das TICs como recurso de suporte à educação em ciências em museus de ciências. Também são escassos estudos que se debruçam na compreensão do papel desses espaços no processo de construção de conhecimentos para crianças em idade pré-escolar e anos iniciais do ensino fundamental. Trabalhos que tratam da inclusão de públicos especiais são praticamente inexistentes no conjunto da produção, o que denota a importância de se pensar a acessibilidade e as necessidades educacionais desse público no contexto do Museu de Ciências, que deve permitir a todo cidadão a aproximação com a cultura científica. Alguns resultados apontam que grande número de jovens tem acesso ao museu via escola. No entanto, faz-se necessário repensar a formação inicial e continuada do professor para o uso desses espaços, tendo em vista o máximo aproveitamento do potencial pedagógico dos museus de ciências, como apresentado pelos estudos que integram tal foco temático. Percebe-se clara aproximação com referenciais teóricos característicos da área de formação docente, especialmente na discussão dos saberes, além da construção de um referencial específico voltado aos saberes e fazeres do mediador. Há apenas 2 dissertações que discutem a inserção da temática na formação inicial do professor. As TIC já integram os recursos educacionais utilizados pelos museus de ciências, havendo, com essa possibilidade, a abertura de novas linhas de investigação. A presença e as formas de presença dos museus na web colocam-se como temas a serem pesquisados, bem como a transposição do museu para o virtual, de modo a proporcionar ao visitante uma experiência profícua de aproximação com a cultura científica. Entre as lacunas observadas na produção acadêmica da sub-área, destaca-se a abordagem da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Faz necessário considerar a importância dessas etapas de escolarização para a alfabetização científica, central em um trabalho a ser desenvolvido com os estudantes nas fases posteriores da educação formal. Da mesma forma, questões voltadas à inclusão de públicos e à incorporação das TIC como elemento para a exposição e divulgação da cultura científica circulante no espaço do museu demandam de uma discussão ampliada. Adicionalmente, sugere-se que as pesquisas e seus respectivos resultados sejam utilizados nos processos de formação docente.
ou seja, as disciplinas e atividades dos cursos de formação inicial e continuada poderiam incluir análise de pesquisas que retratam a visita a esses espaços, visando aproximar os futuros docentes de práticas pedagógicas diferenciadas. A potencialização dessas contribuições depende, entre outros fatores, de uma melhor socialização da produção acadêmica. Neste quesito, os canais para a divulgação dessa produção, que inclui dissertações e teses, ainda são restritos e precisam ser expandidos. Ao acessar o banco de dados da CAPES e utilizar as palavras-chave museus e públicos, há somente 13 registros, com predominância de estudos em museus de artes. A presente pesquisa busca fazer um caminho inverso das já realizadas em museus de ciências e os seus públicos. Buscamos descobrir quais as contribuições do público para o museu, qual a sua relação dialógica nesse dispositivo cultural e comunicacional. Que histórias eles têm para contar para o museu sobre a temática do Cerrado?